Bom, então, vamos lá, né? Como a Dani já havia falado, vocês estão fazendo uma disciplina aí de oficinas, né, de artigos, e hoje a produção do discente é uma das produções mais importantes de um PPG, né? Eu falo isso porque eu sou coordenador aqui eu sou não, né? Eu estou como coordenador do PPG-BC da UFPA e a CAPES tem cobrado muito isso e também estamos fazendo essa mesma ideia aqui, inclusive a Dani ajudou a gente muito com 2 trabalhos que ela avaliou e, enfim, vocês são a peça hoje mais importante de um PPG, aliás, sempre foram, né? A peça mais importante do PPG para ele continuar caminhando aí, sempre melhorando, né? Então, seguinte, vou falar sobre a historinha que vem antes dessas coisas do teste, e no final eu vou mostrar uns 2 ou 3 testes para vocês identificarem aí, talvez, em alguns dados que vocês possam usar, mas obviamente não é assim 1% do que existe em termos de teste estatístico. E no final eu acabo deixando aí meu e-mail também, quem tiver alguma dúvida e quiser tirar a dúvida, escrever, pode escrever que na medida do possível a gente vai tentando responder e ajeitar as coisas. Bom, iniciando aí então com iniciando aí com a apresentação. Então deixa eu só botar o apontador aqui online, né? Então, respondendo aí a ideia da Dani, né? Ela queria que eu mostrasse para vocês um pouco da importância de teste estatístico, para que e por que testar, né? Antes de falar de teste propriamente dito, a gente tem que ter em mente, pelo menos, começar a identificar o que é ciência, né? Ciência nem sempre é uma coisa muito simples da gente conseguir conceituar, e eu sempre começo as aulas de estatística com essa pergunta, e é o momento que a gente sempre dá um bate-papo que leva muito tempo na sala. Só que como a gente está aqui meio online, e sem eu poder olhar para a cara de vocês nem nada, então eu vou passar esse slide mais rápido e vou mostrar algumas respostas, ou pelo menos as respostas que a gente mais observa dentre os alunos, né? Muitos alunos têm a ideia de que ciência são hipóteses, são explicações potenciais que podem representar lá as observações que a gente tem do mundo, né? Então você observa uma determinada coisa, você gera uma hipótese e aquilo ali é a ciência. Ciência pode ser a busca de relação de causa e efeito entre diferentes componentes, né? O que leva... Porque, por exemplo, qual é a relação do uso do solo com a diminuição da biodiversidade? Ou qual é a relação do uso do solo com a mudança dos padrões socioeconômicos? Alguma coisa assim, voltado para cada área do conhecimento que a gente mais tem trabalhado, né? E algumas que a gente também observa muito é essa questão de estabelecer um modelo, né? Onde você está tentando identificar, simplificar o que você vê na natureza, né? Ou nos padrões socioambientais aí que a gente trabalha, e saber como é que esse mundo funciona de uma forma mais simplificada, que é a questão de gerar modelos, né? Então, basicamente, são essas 3 respostas, entre aspas, aí, que a gente tem para a ciência, né? Tentar identificar uma hipótese para explicar o que a gente observa no mundo, tentar ver uma relação de causa e efeito entre diferentes componentes e gerar um modelo simples. Nenhuma delas, na verdade, vai acabar estando certa, vai acabar estando errada, né? Quem já fez aí filosofia da ciência viu que existe um mundo por trás dessa pergunta, né? Eu simplifiquei ele ao máximo aqui, e eu vou simplificar um pouco mais, que é através da resposta que o meu orientador da graduação deu para mim, né? Ou a resposta não, a definição, na verdade, que o meu orientador da graduação deu para mim durante minha graduação. Isso não faz muito tempo, foi só lá em 2004, né? O Albert foi meu orientador de TCC, e ele falava que ciência nada mais é do que um método, né? Do que um método que você está utilizando para tentar responder uma pergunta, né? Então, se a gente pudesse simplificar muito o que é ciência, a simplificação seria que ciência é um método. É um método
que baseia em replicabilidade, né? Ou seja, a diferença entre ciência e, sei lá, qualquer outra coisa que não é ciência é você conseguir replicar. E é o mesmo paralelo que ele fazia, né, da diferença entre astrologia e astronomia, né? A astronomia é uma ciência replicável em qualquer lugar do mundo que você medir a distância da Terra até a Lua, essa distância vai ser, entre aspas, a mesma, né, com pequenas variações aí em casas decimais. Por outro lado, a relação do seu humor com qual é o signo do zodíaco que você tem, você já não começa, você já começa a não ter como testar ou como replicar alguma coisa para testar isso daí, né? Então, simplificando ainda mais o que é ciência, ciência nada mais é do que uma grande caixa de ferramentas com várias ferramentas ali dentro, né? E, ok, à primeira vista isso é um pouco complicado da gente entender, talvez, mas como é que isso funcionaria na prática? Bom, se vocês estão fazendo uma pós-graduação, vocês já passaram da graduação e com certeza já leram. Tiago, Tiago, acho que travou. Você está ouvindo a gente? Travou. Uma Oi? outra coisa que a gente... Oi. Tiago, tinha travado. Eu acho que você pode voltar, por gentileza, no slide passado dos Opa. mapas. Aham, tá, obrigada. Ah, nesse aqui? Isso, desde o passado que travou, antes desse. Tá, beleza então. Vou continuar. É que a internet aqui é muito boa. Obrigada. Tá. Bom, então o que eu estava falando é que ciência nada mais é, entre aspas, aí, do que aquela caixinha de ferramenta com um monte de ferramentas dentro, né? Mas como é que essa história de ferramenta funciona na verdade, né? Dependendo de qual área você está trabalhando, você vai ter ferramentas diferentes. Por exemplo, se vocês já leram artigos que são relacionados com distribuição de espécies, o ferramental que a gente trabalha aqui, ele é bem diferente de qualquer outro, por exemplo, da genética, né? Só que essa caixa de ferramentas aqui, ela pode ser aplicada para qualquer indivíduo, para qualquer espécie, em qualquer lugar que a gente tenha, e a resposta, desde que sejam usados os mesmos dados, sempre vai ser a mesma, né? Se você mudar os dados, obviamente, o output é diferente, né? Um outro exemplo aí de artigo é esse daqui, de uma pesquisadora que vocês talvez conheçam, né? Que é a professora Dani, está aqui no meio também. E uma das N ferramentas que tem aqui dentro, teve toda a parte de genética antes disso daqui, mas no final a gente apresenta uma síntese que é mostrando que as áreas perturbadas têm maior valor do que as áreas preservadas de alguma coisa aí que foi medida, né? Como a ideia era detectar danos genéticos, o que você pode tirar aqui só por esse gráfico é que nas áreas perturbadas você tem mais dano genético do que nas áreas preservadas, né? Então é um exemplo de síntese aí que a gente tem com o uso de um gráfico, né? Bem simples, na verdade. Esse gráfico é um box plot. Um outro exemplo, um pouquinho mais complicado aqui, é esse, onde a ideia é relacionar a associação entre fenótipos de peixes, né? Fenótipo de peixe? De peixes lóticos, com o tipo de ambiente que eles estão ali. Então, resumidamente, nesse trabalho aqui, a ideia deles foi ver se a larva de peixe, estando em diferentes tipos de ambientes, tem desenvolvimentos diferenciados, né? De novo,
tem todo um arcabouço por trás disso daí, de coleta, medição, qual que é o traço mais importante para ser medido, e no final, novamente, tem uma análise, que é uma análise de variância, que é esse tal dessa ANOVA aqui, tá? Mais um exemplozinho de trabalhos, de artigos científicos, né? Foi feito por uma professora daqui da UFPA, colega nossa de trabalho, que é a Maria Cecília Piscinato. Ela trabalha com fisiologia. Hoje ela está trabalhando com fisiologia do sono, que é um negócio muito legal. E a ideia dela foi testar, nesse trabalho aqui, se os ratos que nadavam tinham mais ou menos propensão a secretar um determinado tipo de enzima lá. Então, a ideia, basicamente, foi colocar alguns ratos para nadar, outros ratos não foram postos para nadar, e testou se essa L-glutamate ou base aqui era aumentada ou não nesses diferentes grupos, né? Mais um exemplo aí de trabalho, esse aqui é do meu grupo de pesquisa, quer dizer, do nosso grupo de pesquisa daqui da UFPA. E a ideia era testar ou identificar, na verdade, qual que era a relação entre a distribuição da riqueza de odonatas e as variáveis climáticas aí que nós tínhamos, né? Entre várias variáveis que a gente tinha aqui, tinha produtividade primária, evapotranspiração, que é uma medida de temperatura com precipitação, entre outras coisas aqui. Um outro exemplo, que é um trabalho que eu tenho usado muito aí em umas outras palestras com morcegos, é da caracterização genômica aí do COVID, foi um dos primeiros trabalhos que saíram, e, né, isso aqui nada mais é do que uma análise de cluster, só que é uma análise de cluster específica para dados genéticos, dados genômicos, na verdade, desse pessoal aqui, tá? Tem outros trabalhos que não colocam dados, não colocam, digamos assim, análises clássicas, né, como ANOVA, regressão, ou como, por exemplo, no anterior ali, análise de cladograma, né, mas fazem seus modelos matemáticos e testam a veracidade, entre aspas, aí, desse modelo matemático, né. Obviamente que, dependendo de qual trabalho nós estamos falando, eles podem ser mais complexos ou mais simples, né. Obviamente que a ideia de complexidade está relacionada à minha área de pesquisa, né. Eu vou achar muito mais simples ler um trabalho sobre ecologia de comunidades, por mais que vocês achem complexo a análise multivariada que está lá dentro, eu acho muito mais simples ler isso, do que, por exemplo, entender um trabalho que verse sobre a dinâmica socioeconômica de um determinado grupo, em um determinado local. Ah, porque um é mais complicado, um é mais simples do que o outro? Não, porque o arcabouço teórico que eu tenho, ele está mais voltado para a ecologia do que para outras áreas, né? A parte de genética eu nem falo, né? Essa coisa de genética que a Dani trabalha, por exemplo, para mim ela é grego. Eu não entendo absolutamente nada. Mas se aquele negócio virou uma tabela, aí eu consigo analisar, que é mais simples do meu ponto de vista, identificar padrões em tabelas do que ir para a bancada, fazer aquele negócio de pipetação e tudo mais. Mas, enfim, né? Qual que foi a semelhança, então, que a gente tem em todas essas pesquisas que elas foram citadas? Primeiro, dentro daquela coisinha lá do materiais e métodos, tem a descrição de toda a sequência de procedimentos que foram feitos, desde a coleta do material, desde a sua amostragem até a síntese, ou seja, até aquele gráfico, ou aquele mapa, ou aquele modelo matemático que mostra assim, olha, a pergunta que eu tinha era essa, e a resposta é esse gráfico aqui. Né? Por exemplo, o trabalho que eu mostrei para vocês sobre
dados genômicos e áreas perturbadas e áreas alteradas. Área alterada e área preservada e área alterada. Essas duas áreas são iguais ou são diferentes? No final tem um gráfico que vai te falar se é ou não diferente aquilo lá, né? Bom, apesar de todas as características peculiares que nós temos dentro de cada um desses trabalhos, existe uma semelhança entre eles, que é o uso da estatística, né? Mas como assim o uso da estatística? A gente usa, a gente usa a estatística no final das contas simplesmente para tentar sintetizar os dados que nós obtivemos, né? Você pegou um banco de dados que às vezes ele é muito grande e ficar mostrando uma tabela gigante não faz muito sentido. Você usa a estatística, então, para sintetizar isso daí, que são os gráficos e as tabelas respostas que vocês têm lá no final do trabalho de vocês, né? Na verdade, no final não, que vocês têm naquela seção de resultados. Tá, mas aí vamos falar um pouquinho da coisa da estatística, né? Estatística e a biologia propriamente ditas, né? Eu vou puxar um pouco da sardinha aqui agora para a biologia, envolvendo aí e tudo mais. Elas são bem antigas, a relação entre essas duas disciplinas, né? Data desde 1901, com a criação da revista Biométrica, por esses três caras aqui, ó, o Carl Pearson, o Francis Galton e o Rafael Weldon. Tá? O Carl Pearson e o Francis Galton, vocês vão ouvir falar dele novamente daqui a pouco, no final. O Carl Pearson, ele foi, além do fundador da revista Biométrica, ele também cria um teste estatístico que é chamado correlação de Pearson. E o Francis Galton, ele é um dos principais desenvolvedores do que a gente usa hoje, que é a regressão linear simples, né? Na verdade, é a base de qualquer regressão que a gente utilize, é o que o Francis Galton falou. A gente vai voltar nisso posteriormente. Bom, a ideia da revista Biométrica, então, quando ela foi criada, e é biométrica com K mesmo, tá? Ela foi criada em 1901, e a ideia era juntar trabalhos da área de biologia que usassem alguma síntese matemática ou estatística para representar os seus dados, né? Até então, você tinha trabalhos que eram ditos naturalísticos, ou seja, descrição naturalísticas mesmo, né? Se vocês já viram, já leram algum dos trabalhos clássicos, por exemplo, do Hudson, bem do início da década de... Tiago, você está ouvindo a gente? Eu acho que acho não, travou de novo. em algum desses trabalhos para aumentar o nosso poder de síntese. No entanto, eu, inclusive, tenho trabalhos até hoje publicados que são simplesmente contar histórias, entre aspas, né? Que é aquela famosa lista de espécies, de ocorrências em algum lugar, de espécies de morcegos, no meu caso, ou descrição de um estudo de caso. Você pode fazer algumas coisas relativamente boas sem usar estatística, mas eu estou tentando mostrar para vocês usos de estatística, então eu vou tentar mostrar mais trabalhos que versem sobre estatística, né? Bom, a revista Biométrica, apesar de ter sido criada em 1901, ela existe até hoje, tá? E ela é editada pela Oxford, de Londres. E essa revista, ela é relativamente importante, e principalmente para quem trabalha com a parte de biologia, porque ela foi fundada por ela foi fundada assim, ela é cofundada, né, pelo Ronald Fisher, que trabalhou na Estação Agrícola Experimental de Houtmaster. Tá?
Essa fundação agrícola ela existe até hoje, ela é ela é um centro de referência para estudos de sintéticos, né, de ecologia, de estatísticos e tudo mais. E esse cara aqui, esse Ronald Fisher, ele é considerado o pai da estatística frequentista. Tá? Considerado o pai da estatística, mas assim, falando em estatística, né, o que é essa tal dessa estatística que esse camarada aqui é considerado o pai? A estatística, como vocês podem ver aqui, ela nada mais é como um ramo da matemática dedicado à análise de dados e observações. Ou seja, ele é um ramo que é dedicado única e simplesmente à síntese de dados. Tá? Por isso, outra coisa que eu sempre friso aqui, quando você está escrevendo seu trabalho, muitas vezes eu pego uns trabalhos que estão assim, objetivo, aplicar teste estatístico nos dados. Não, seu objetivo não é esse. Seu objetivo é identificar os padrões de uso do solo, identificar a relação entre os padrões de uso do solo e os padrões socioambientais, por exemplo. Isso é seu objetivo. A análise que você usa, ela é uma ferramenta para sintetizar esses dados, né? E muitas dessas ferramentas vão ter a mão desse Fisher aqui. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. O Fisher, ele é considerado, eu copiei e colei isso daqui de vários, na verdade, vários lugares tem essa parte aqui que eu copiei e colei, né? Ele é considerado um gênio que criou basicamente toda a fundação da estatística moderna, estatística frequentista moderna, tá? E essa história aqui está descrita nesse livro aqui, ó, Uma Senhora Toma Chá. É um livro curtinho, deve ter 100 páginas, eu acho. E dentro dele tem uma explicação muito interessante que a gente acaba usando no dia a dia, mas nunca se perguntou o porquê, né? Por exemplo, quando vocês fazem um teste estatístico, no final vocês vão olhar se aquele teste ele foi ou não significativo. Né? Ou seja, se o meu teste, o Pzinho dele lá, deu menor do que 0,05, ele é significativo, que legal. Se ele é maior do que 0,05, você fala que ele é não significativo. Só que vocês já pararam para perguntar de onde sai esse valor de 0,05? Possivelmente a grande maioria nunca se perguntou isso, né? E na verdade, não existe nenhum teste ou nenhuma demonstração matemática teórica que chegue a esse 0,05. Ocorreu uma convenção onde o Fisher estava junto, né, os outros pesquisadores que eu mostrei anteriormente da biométrica também, e eles decidiram que o 0,05, decidiram assim, não é um achismo, né, baseado em todo o arcabouço matemático, teórico que eles tinham, em todos os testes que eles já haviam realizado, que esse 0,05 deveria ser utilizado como alfa crítico. Né? Por que o alfa crítico? Qualquer coisa maior do que isso é não significativo, qualquer coisa menor do que isso é significativo. A partir, então, dessa convenção que eles fizeram, é que a gente usa o famoso 0,05 como sendo o limite entre significativo e não significativo. Bom, mas por que eu falei para vocês que o tal do Fisher era o pai da estatística moderna? Quem já leu algum trabalho científico aí que usa alguma coisa como permanova, permidisp, ANOVA, regressão, alguma OLS da vida ou algum modelo matemático, em algum momento deve ter visto isso aqui que está circulado, ó, F. Né? O F nada mais é do que uma razão de variâncias. Né? Você pega a variação que você tem dentro do seu banco de dados e divide pela variação, desculpa o contrário, você pega a variação que foi explicada pelo seu modelo, aí depende de cada um dos modelos como é que é calculado, e divide pela variação total do seu banco de dados. Qualquer teste matemático que faça essa razão de variâncias
vai apresentar um F. E esse F, ele é em homenagem ao Fisher, né? Então, todo teste estatístico que vocês olharem, que tiver um Fzinho, vocês já vão saber de duas coisas. Primeiro, é homenagem ao Ronald Fisher, que é esse camaradinha simpático que está aí. E a segunda coisa, ele é baseado numa razão de variâncias. A variação que é explicada pelo modelo dividido pela variação total do meu banco de dados. Tá? Lá na frente, na regressão, eu vou explicar o que é essa razão de variâncias, vocês vão entender melhor com o desenho que tem lá. Mas, enfim, guardem essas duas informações até agora. Bom, falando em estatística, eu sempre mostro esse slide, tá? Agora está mais na moda do que nunca as pessoas falarem, peguei corona, me curei, virei uma estatística. Não, você não virou estatística, você virou um dado dentro das estatísticas, no plural, tá vendo? Estatísticas está relacionado com estatísticas demográficas ou econômicas, ou esse número de pacientes que melhoraram, número de pacientes que pegaram, número de pacientes que nunca foram infectados, por aí vai. No plural. Se você está falando em estatística no singular, você está falando propriamente de qual teste você utilizou, tá? Então, toma cuidado quando for falar bem assim, virei estatística. Não, você não virou um teste, né? Você, no máximo, virou um dado dentro de uma estatística, tá? Isso aqui é só curiosidade mesmo para quebrar um pouco da seriedade, né? Então, resumindo aquela história toda, né? O que é ciência? Ciência, de um ponto de vista frequentista, nada mais é do que testar hipóteses, né? Na verdade, ciência, se a gente for parar para pensar, nada mais é do que uma grande oficina que tem várias caixinhas de ferramenta. Aí vai ter a caixinha de ferramenta da genética, as caixinhas de ferramentas da ecologia. E dentro dessas caixinhas de ferramenta tem algumas seções que são a seção de propriamente. Então, o que eu estou mostrando para vocês vai ser uma pontinha do que a gente pode utilizar para fazer ciência, né? Na verdade, eu estou mostrando para vocês só o que daria para sintetizar os nossos dados, né? Reparem uma coisa, né? Aqui é um parênteses na parte de estatística, né? Eu falei que ciência, do ponto de vista frequentista, é o teste de hipótese, tá? Por quê? Vocês, obviamente, já devem ter feito, ou se vocês não fizeram, façam. Eu recomendo bastante a disciplina de filosofia da ciência. Vocês vão ver que nem tudo na ciência é teste de hipótese, né? Se você está falando de ciências do ponto de vista do teste de hipótese, você está falando desses dois caras aqui, ó, Thomas Kuhn e Karl Popper, né? Do ponto de vista desses dois camaradas, esses dois pesquisadores, ciência, a grosso modo, seria teste de hipótese. Você tem uma hipótese e você vai testar se ela é ou não significativa, se ela é ou não, na verdade, você não vai testar se ela é verdadeira, né? Você está testando se ela é ou não falseável, tá? Então, você nunca conseguiria falar que uma hipótese é verdadeira, mas você consegue falar que ela é falsa. Então, todo o tempo, você vai estar tentando falsear aquela hipótese. Estou resumindo muito essa ideia, né? Claro que esse slide aqui de filosofia da ciência, como eu falei, é um mundo inteiro, mas, resumidamente, se você está falando de teste de hipótese, você está falando do Popper e do Kuhn, e você está associando a estatística frequentista, que é a estatística baseada lá, primariamente, no F de Fisher, no T de Student, na correlação, em algumas coisas assim. Existem outros dois mundos diferentes, que é o do Lakatos. O Lakatos acreditava não em teste de hipóteses, mas sim em construção de modelos. Esse cara aqui, ele está mais relacionado ao que a gente chama de
estatística por busca heurística, né? A estatística de busca heurística ela está mais baseado no critério de informação de Akaik, tá? É um outro tipo de estatística. E você pode também estar relacionado com a ideia do Francis Bacon. O Francis Bacon, você poderia ir melhorando a sua hipótese, entre aspas, melhorar a sua hipótese, entre aspas, aí, até que ela se ajustasse aos seus dados, tá? Isso daqui está muito relacionado com a estatística bayesiana, o pensamento da estatística bayesiana, tá? Então, o Francis Bacon está bem relacionado à estatística bayesiana, o Lakatos, a estatística lá do critério de informação de Akaik, e esses dois camaradas aqui, o Popper e o Kans, a estatística frequentista. O que eu vou falar aqui, o que eu tenho falado até agora, ele está mais relacionado ao Kans e ao Popper, tá? Da estatística frequentista e da visão popperiana de teste de hipótese e tudo mais. Ah, você está falando disso daí porque é o melhor e os outros não prestam, né? Não, porque meu orientador desde sempre falou sempre sobre frequentista, sobre teste de hipótese, e eu aprendi desse jeito e é o que eu sei usar melhor, é esse ferramental aqui, né? Eu uso também algumas coisas baseadas em seleção de modelos? Uso. Então, eu fico sempre entre esses dois mundos aqui. Para a estatística bayesiana, eu não entendo, né? Na verdade, eu já tentei estudar algumas coisas, mas eu nunca consegui entender direito, então eu acabo não usando ela por ignorância minha, né? Mas quem quiser se aventurar em qualquer um desses três mundos aqui, ó, vocês vão estar fazendo ciência tão boa quanto qualquer outro, tá? Não existe um melhor nem um pior. São apenas diferentes entre eles. Mas aqui vai ser frequentista, tá? Bom, a ideia, então, de você usar a estatística, principalmente a que eu uso, que é a frequentista, nada mais é do que compreender o mundo utilizando modelos. Nada mais é do que tentar avaliar a incerteza e avaliar a variabilidade dos meus dados e tomar uma decisão, né? Como assim? A ideia é, você foi a campo, você coletou uma série de informações e você quer saber se essas informações elas são geradas por algum padrão, por alguma idiosincrasia local, ou se aquilo ali é meramente um acaso. Então, a ideia da estatística é sintetizar esses dados, avaliar essa incerteza e tomar essa decisão no final, né? O tomar a decisão nada mais é do que falar que o seu teste ele é ou não significativo, tá? Então, se eu tivesse que resumir e responder a pergunta, né, do por que e para que avaliar, por que e para que usar a análise estatística, a resposta é essa daqui em vermelho. Eu uso estatística para avaliar a incerteza e a variabilidade que eu tenho dentro dos meus dados e tomar uma decisão acerca daquele padrão observado ali, tá? Avaliar a incerteza, né? Avaliar a incerteza e avaliar a variabilidade, sempre lembre da piada que o Paulo faz. Se vocês tiveram algum contato com o Paulo Demarco Júnior, que é professor aí da UFG, vocês já devem ter ouvido a famosa piada dele sobre o estatístico que morreu afogado em um lago que tinha 1 metro de profundidade em média, né? O lago tinha 1 metro de profundidade em média, só que a variação era de 8 metros. Então, o estatístico, em algum momento, ele foi andando até a área que era mais profunda, não sabia nadar e acabou morrendo, né? A ideia da estatística nada mais é do que avaliar essa variabilidade, né? A variabilidade nada mais é do que a variância ou o desvio padrão que você tem aí dentro dos seus dados. A gente vai falar desse negócio daqui a pouquinho. Bom, se eu estou tentando avaliar, né, qual que é a variabilidade dos meus dados, eu primeiro tenho que identificar uma tendência central, né? A tendência central é a tal da média, a tal da mediana,
ou a tal da moda que você tem no seu conjunto de dados. Um exemplo clássico disso daí é vocês quererem saber qual que é a sua média final em uma disciplina. Como é que você calcula a tendência central do seu rendimento? Você pega todos os trabalhos que você fez, ou todas as provas que você fez, e calcula uma média, né? Então, para você calcular essa tendência central, ou essa média aritmética, por exemplo, você usa essa fórmula super complicada aqui, né? Toda vez que eu boto essa fórmula, metade da sala, independente de quantos alunos tem, fazem uma cara horrível quando vem esse ezão aqui, né? Não corram desse E, ele não é tão complicado assim. Ele, na verdade, é bem simples de se entender. Se vocês forem olhar aqui, isso é o cálculo da média. Como é que vocês calculam a média da nota de vocês, por exemplo? Soma todas as notas que você tem e divide pelo número total de notas, né? Ou seja, pelo número total de avaliações que vocês tiveram. E é isso que está sendo dito aqui, ó. Somatório de x, ou seja, eu vou somar todos esses valores aqui, tá aqui a somatória, e no final eu vou dividir por 10. A minha média vai ser de 0,25. Acabou, está feita a média aritmética. Uma outra coisa que pode ser usado é a mediana. A mediana já é mais fácil de fazer, não precisa nem muito cálculo, não. Você pega todos os valores que você tem, coloca eles do menor valor para o maior valor, ou do maior para o menor, tanto faz, e você olha o valor que ficou no meio, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 11 valores. Botei 5 valores para cima, deixei 5 valores para baixo, o valor do meio é 0,253. Ou seja, a mediana do meu conjunto de dados nada mais é do que 0,253. A última medida de tendência central que nós teríamos seria a moda, né? A moda nada mais é do que o valor que mais se repete dentro do meu conjunto de dados. Para fazer isso, é só a gente criar um histograma, né? Isso daqui é um histograma, onde eu tenho o menor e o maior valor observado dentro do meu conjunto de dados, e essas barrinhas representam nada mais do que o número de vezes que esses valores aqui, ó, apareceram. Nesse exemplo, o valor 20 é a minha moda. Por quê? 20 é o valor que mais se repete, né? Tanto é que aqui, ó, é a frequência de ocorrência daquele valor. Bom, só uma curiosidade, né? Baseado na moda que você tem do seu conjunto de dados, você pode gerar diferentes distribuições. Unimodal, amodal, bimodal, distribuição normal, distribuição de Fisher, distribuição de Poisson, distribuição de Q², distribuição... por aí vai, né? Tem N tipos de distribuição diferentes, tá? Mas isso aqui é outra história também. Só que aí vem um problema. Será que comparar dados usando só medidas de tendência central é correto? Né? Eu já dei um spoiler lá com a piada do Paulo de que não é, né? Lembre-se que o estatístico morreu afogado num lago que tinha, em média, 1 metro de profundidade. Por quê? Porque a variância era muito grande. Isso aqui é um exemplo muito fácil de fazer também, ó. Se eu for comparar o aluno A com o aluno B, esses dois alunos são iguais? Ao olhar aqui, você já sabe que não é. Só que tanto a média quanto a moda, tanto a média quanto a mediana desse conjunto de dados aqui, ó, ele sempre vai ser igual a 6. A média do aluno A é 6, a média do aluno B também é 6. A mediana daqui é 6, a mediana daqui também é 6. E aí? Esses dois alunos, eles não são iguais. Mas pela medida de tendência central, eles são iguais sim. Por isso que, além da medida central, a gente avalia a dispersão e a incerteza.
A dispersão pode ser avaliada de um jeito muito simples, através da amplitude de variação. A amplitude de variação nada mais é do que o maior valor dentro do seu conjunto de dados, menos o menor valor. Quando você fizer essa subtração aqui, ó, você vai chegar, então, nesse caso aqui desse banco de dados, você chegaria a esse valor aí, ó, de 0,213. Né? Uma outra forma de medida de dispersão é você calcular o desvio, a variância, desculpa, você calcular a variância. A variância, ela é tida como esse S ao quadrado aqui, se você está trabalhando com uma amostra, ou sigma ao quadrado, se for a população. A variância nada mais é do que o quanto os meus valores dentro do meu banco de dados variam em torno da minha média. Então eu tenho uma medida central, que é a média, e o quanto que os meus valores em média variam em torno disso daqui. Tá? Apesar de parecer um pouco complicado isso daqui, é só você pegar cada valor observado, que é o xi, subtrair da média, elevar esse valor ao quadrado, somar todo mundo e dividir por n. Tá? Acabou. Isso aí vai te dar o quanto de variância você tem. Dica em estatística para vocês. Toda vez que vocês olharem uma fórmula, por mais complicada que ela possa parecer, o numerador sempre é a alma do seu teste. Tá? Como assim a alma? Sempre é o cerne do teste. O que significa variância? Variância significa o quanto, em média, os meus valores variam em torno de uma média. Olha aqui, ó. X barra, média. X menos X barra. Ao fazer isso daqui, eu tenho o que eu chamo de desvio, ou seja, o quanto cada valor desvia da média. Quando eu somo tudo isso daqui, eu tenho a variação total do meu banco de dados em torno da média. E aí eu divido por N, que é o número de observações, para ter um valor médio de desvios em torno da média. Né? Ou seja, a variância dos meus dados. Se é a primeira vez que você está vendo isso, é mais complicado do que quem está vendo isso há mais tempo, né? Óbvio. Mas insistam em entender um pouco mais a fórmula, tá? Sempre é legal da gente tentar sempre identificar isso daí. Não é tão fácil, mas não é impossível também. Uma outra forma de você fazer a variância é através dessas fórmulas aqui, ó. Tá? Todas elas dizem a mesma coisa no final e todas elas têm que dar o mesmo resultado, tá? Independente de qual vocês queiram usar. Bom, se você aprendeu a fazer a variância, você pode aprender a fazer o desvio padrão, de um jeito muito simples. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá? Isso que está aqui dentro, ó, somatório de xi menos mi ao quadrado dividido por n, é o que vocês viram aqui anteriormente, ó. Tá aqui, ó. Essa fórmula aqui é a variância. O desvio padrão, que é simplesmente sigma, nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá? Tanto é que a variância é S ao quadrado ou mi ao quadrado, e o desvio padrão é sigma ou mi. Os dois, um é para a população e o outro é para a amostra, tá? Existe uma terceira forma de vocês calcularem a dispersão, que é o erro padrão. O erro padrão nada mais é do que o desvio padrão, S, dividido pela raiz de N, pela raiz do número de amostras. Tá? Qual usar? Variância, desvio padrão, erro padrão, todos eles relativamente representam muito bem a dispersão aí. No entanto,
Se vocês forem olhar a fórmula do desvio padrão, por exemplo, ela retira a raiz quadrada da variância, né? A grosso modo, a variância, ela pegou os seus dados e elevou ao quadrado. Ou seja, se você tinha dados que foram medidos em milímetros, ele virou milímetros ao quadrado. Se estava em metros, virou metros ao quadrado. Se estava em quilômetros, virou quilômetros ao quadrado. Quando você usa o desvio padrão, você volta a sua escala para a original. Ou seja, você tira o quadrado, entre aspas, aí da sua escala, né? Então, entre desvio padrão e entre variância, eu sempre prefiro usar o desvio padrão, porque ele mantém a minha escala original, tá? Tanto é que vocês vão ver que a maioria dos testes, eles vão usar realmente o desvio padrão, tá? E não vai ser a variância. O erro padrão as pessoas usam para quando o banco de dados é muito grande, e aí tem algumas discussões acerca dele. Mas, usando sempre o desvio padrão, vocês tendem a nunca errar, tendem a sempre acertar. Existe uma outra coisa que é com relação a coeficiente de variação, tá? Quem já fez estatística com o Paulo aí, ou com algum aluno do Paulo, já deve ter ouvido a famosa piada de comparar a pera, uva e David Beckham só porque é frutinha, né? Então, quando a gente tem diferentes variáveis, então eu tenho uma variável que está em metro, uma variável que está em quilos, essas duas variáveis têm escalas diferentes e não podem ser comparadas. É diferente de ter, por exemplo, metro e quilômetros. Quilômetros eu posso transformar em metros. Metros eu posso transformar em quilômetros. Só que metros e quilos, eles não são passíveis de serem convertidos. Por isso, a gente usa essa formulinha aqui, ó. Coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Agora, esse valor aqui de coeficiente de variação, ele está variando de 0 a 100 e ele passa a ser adimensional. Ou seja, ele não tem uma escala, né? Se você pega uma variável, faz isso, e ela tem 80. A outra variável, ela tem 90. 90 você pode falar com toda certeza aqui que é maior do que 80. Então você pode comparar variáveis medidas em diferentes escalas. Tá? O coeficiente de variação serve exatamente para isso, né? Saber qual variável tem maior variação. Bom, agora que vocês sabem calcular média, mediana, moda, variância, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação, vou mostrar para vocês uns 2 ou 3 testes aqui de exemplo, tá? De novo, né? Quem já viu essa tabela aqui, existe uma apostilinha que a gente sempre trabalha aí, que na verdade quem fez foi o Joen, junto com o Paulo aí, num curso do IP de muito tempo atrás, onde ele mostra para você qual é a sua variável dependente, qual que é a sua variável independente e qual que é o teste que você vai utilizar. Então, por exemplo, eu tenho uma variável dependente que ela é categórica. Não, vou botar quantitativa que é mais fácil. Uma variável dependente quantitativa. Então, quilômetros, por exemplo. E eu tenho uma variável independente que ela é categórica com 2 níveis. A minha variável quantitativa é autonomia em quilômetros por litro de carros. Né? E a minha categórica é 2 modelos de carros diferentes, um Fusca e uma Ferrari. E eu quero saber se o Fusca consegue andar mais tempo do que uma Ferrari com a mesma quantidade de gasolina. Beleza, eu tenho uma variável quantitativa, que é quilômetros por litro, eu tenho uma variável categórica com 2 níveis, Fusca e Ferrari. Que teste eu uso? Um teste T. Pronto. Simples, fácil e tranquilo. Claro que esse daqui não são todos os testes e essa daqui não são todas as combinações de variáveis, tá? Mas é um bom ponto de partida aí que a gente pode ter. Detalhe, entre parênteses aqui, ó,
estão os equivalentes não paramétricos dos seus valores, dos seus testes paramétricos, tá? Começando aí com o teste, então, o teste T, tá? Antes de falar de testes propriamente dito, eu sempre gosto de mostrar essa figurinha aqui da estatística como sendo um moedor de carne pelo seguinte. Está muito na moda nos últimos anos usar o R para fazer qualquer coisa, qualquer análise, seja ela estatística, filogenética, funcional ou o que vocês quiserem. O R, muitas vezes, ele te causa mais problemas do que soluções. Por quê? Você joga um banco de dados, aperta um Ctrl R ou um Ctrl Enter lá, e ele cospe para você alguma coisa, né? Essa alguma coisa pode estar certo, pode estar errado. Como assim pode estar certo, pode estar errado? Depende se o R leu de forma correta as suas variáveis, depende se você utilizou as variáveis corretas, depende se o teste está correto, enfim. Vocês têm que tomar muito mais cuidado ao fazer análises no ambiente R do que em qualquer outro ambiente que vocês usem, tá? E lembrem-se sempre dessa foto desse cara bonito aqui, ó, que é o Henrique Mills. Acho que ninguém de vocês vai conhecer ele, mas ele é um colega de trabalho aqui, e ele sempre fala assim, ó, o R chama-se R, que é para errar, não chama-se acerte, né? Então, confiram 2, 3, 4 vezes se o seu teste está ou não feito de forma correta, tá? Feito esse lembrete, vamos falar do teste T, tá? O teste T ele é um teste bem simples de ser feito, tá? Ele é o teste T de student. Existem algumas variações dentro do teste T, né, para amostras dependentes, para amostras independentes, variações homogêneas ou variâncias heterogêneas, tá? E a ideia principal desse teste nada mais é do que saber se existe diferença nas médias do grupo A e do grupo B, né? Como assim? A ideia do teste T é que você vai ter uma variável contínua, por exemplo, lá, autonomia dos carros, quilômetros por litro, e uma variável categórica, se é Fusca, A, ou se é Ferrari, B. O que você quer saber no teste aqui, ó, é se a autonomia de um Fusca em média do grupo A, é diferente da média do grupo B, tá? A grosso modo, existem variâncias homogêneas e variâncias heterogêneas, tá? Isso daí é só uma peculiaridade do teste que vai mudar só o que está aqui embaixo, ó. Se é o S0, ou seja, se é a variância total dos meus dados. Então, reparem, eu estou analisando tanto a diferença entre médias e estou relacionando essa diferença à incerteza, que é a variância que eu tenho dentro do meu conjunto de dados, tá? Se as amostras são homogêneas ou heterogêneas, isso aí é uma outra historinha que a gente pode contar depois. O teste T geralmente vai mostrar um gráfico assim, então você consegue pegar uma série de dados e sintetizar em um gráfico. Bom, o tratamento 1, independente do que ele tem em média um valor maior do que o tratamento 2, tá? Ah, professor, tem eu não quero comparar só Fusca e Ferrari, eu quero comparar Fusca, Ferrari e um Jeep Troller. Não pode, não com esse teste T, tá? Tem um outro teste que a gente vai ver mais na frente, que é o ANOVA, que seria mais adequado, tá? Então, sempre tem que atentar para qual é a limitação e quais são as características do teste. A limitação do teste T, por exemplo, é que você só pode ter 2 categorias. Bom, eu sempre gosto de contar a historinha do teste T, né? O teste T, ele não tem nenhum F de Fisher associado, mas ele tem um T de student relacionado a ele. E o T de student, não existe nenhum pesquisador chamado student, tá? Na verdade, esse teste foi desenvolvido pelo William Seeley Gusset, tá? Esse cara aqui,
ele trabalhava para a cervejaria Guinness. Ela é uma cervejaria que existe até hoje na Irlanda, em Dublin, se eu não me engano, tá? E desde o começo do século, aí, acho que é 1930, 1920, alguma coisinha que esse teste foi desenvolvido, lá no início do século, o dono da cervejaria queria associar estudos científicos à sua cerveja para tentar melhorar ela. Tá? Como é que ele faz isso? Ele contrata um estatístico, que foi esse William Gusset, e fala para ele desenvolver alguma coisa para testar a cerveja dele. Né? E ele desenvolve o teste T de Student. Né? Na verdade, ele desenvolveu um teste de médias, só que quando ele foi publicar na revista Biométrica, que foi publicado esse artigo na Biométrica, ele não pôde botar o nome dele, porque o dono da cervejaria não deixou. Lembre-se que a gente está falando no início do século, né, onde as pessoas faziam espionagem industrial, roubavam técnicas um dos outros, né, então era aquela história do Fordismo, né, cada cara sabia fazer apenas um pedaço do processo, para que o processo inteiro não pudesse ser roubado e tudo mais. Com isso, o Gusset foi obrigado a publicar com um pseudonome, né, que é Student. Né? E teve várias brigas posteriormente que o Gusset tentou falar que ele era o Student e ninguém foi acreditando nele. Isso foi associado, o teste T de Student ele foi associado ao Gusset muitos anos depois, por exemplo. Né? Mas, enfim, se vocês quiserem testar a diferença entre médias de dois grupos, o teste T aí é um dos exemplos que vocês podem trabalhar. Tá? Caso vocês tenham mais do que dois grupos, vocês podem usar a ANOVA. Tá? A ANOVA, sim, ela é baseada na somatória total dos resíduos dividido pela somatória total dos erros. Né? Esse MST nada mais é do que a variação total que você tem dentro do seu conjunto de dados dividido pela variação que não foi explicada pelo seu modelo, que é o erro. Tá? Por isso, como é uma razão de variâncias, eu tenho associado a ele, olha aqui, ó, um F. Tá? MST e MSE é facilmente calculado seguindo essas fórmulas aqui. Tá? Apesar de parecer um pouco chato, não é tão complicado de calcular. Dá um trabalhinho para fazer na mão, mas é facinho de fazer. E aqui, vocês podem comparar 3 ou mais grupos. Tá? Então, você tem, por exemplo, um banco de dados que é composto por mais de 3 categorias, que é o famoso lá, no exemplo dos carros, né? Fusca, Ferrari e Jeep, Troller, sei lá o que você quer comparar. Você não poderia usar o teste T, porque tem que ser diferença do grupo A com o grupo B, mas você poderia usar, por exemplo, uma ANOVA. E aí sim você compara os 3 grupos de uma única vez. Nesse caso aqui, você consegue ver que esse grupo ele tem maior valor para essa variável do que esses outros 2 grupos aqui, tá? Um terceiro teste que vocês podem usar é o teste de regressão. Tá? O teste de regressão nada mais é do que um teste que relaciona a causa e efeito entre 2 variáveis de forma contínua. Tá? Até então, nós estávamos trabalhando com uma variável contínua e uma variável categórica. Né? Ou seja, a variável contínua era aquela questão do quanto o carro consegue fazer com 1 litro de gasolina e a categórica de qual é esse carro. Agora não. Agora eu posso trabalhar com 2 variáveis contínuas. Ou seja, eu posso, por exemplo, tentar relacionar o quanto que a minha variável independente modifica a minha variável dependente. Ou seja aqui, né? O quanto que a modificação da cobertura vegetal poderia variar
a diversidade de morcegos. Lembrando que agora a cobertura vegetal eu posso usar, por exemplo, um índice de vegetação, tipo NDVI, EVI, ou porcentagem de vegetação em um buffer, ou porcentagem de vegetação dentro de um quadrado, dentro de um pixel. E diversidade de morcegos pode ser número de indivíduos, número de espécies, diversidade alfa, beta, gama, sei lá, o que eu quiser fazer aqui e o que for possível de comparação, né? A regressão linear, o legal dela é que ela é lida dessa forma aqui, ó, como morcegos, que é a minha variável dependente, sendo uma função de vegetação, que é a minha variável independente. Nesse caso aqui, o que eu estou falando para vocês é isso, ó, y é igual a uma função de x. O y é a variável resposta, dependente, diversidade de morcegos, e o x é a variável preditora, densidade de vegetação. Na teoria, o meu f, ele pode ser qualquer função matemática, tá? Quando eu falo qualquer função matemática, é qualquer uma mesmo. Qualquer função que vocês lembrem aí, que vocês já viram no ensino fundamental, médio ou na graduação, vocês podem colocar aqui, tá? Linear, polinomial, quadrática, log normal, o que vocês quiserem. No nosso exemplo, vamos trabalhar com a regressão linear simples, ou seja, com aquela famosa função do primeiro grau, para ficar tranquilo, beleza? Tendo sido aprovada a monção, vamos ver como é que funciona essa tal dessa regressão linear simples. A regressão linear simples, ela vai ter nada mais do que essa carinha aí. Y é igual a um beta zero mais um B1x. Se vocês se lembrarem lá da oitava série, primeiro ano, lá vocês vão lembrar da titia Gertrudes falando sobre equações do primeiro grau, aonde o B0 ou A significa o local aonde o meu modelo intercepta o eixo Y, que é aqui, ó, esse pontinho aqui. O B nada mais é do que o quanto a variação de uma unidade em x aumenta em y, ou seja, é a tangente do ângulo formado entre o modelo e entre o meu eixo y do plano cartesiano, tá? Na estatística, o B1 é conhecido como coeficiente de inclinação da reta e o B0 nada mais é do que o intercepto, né? Onde o meu modelo corta o meu valor em y, tá? Bom, algumas características de regressão linear simples. O seu B1, ou seja, a sua inclinação da reta, pode ser zero, o que significa que o eixo x e o y não tem nenhuma relação, então as suas duas variáveis não têm relação nenhuma de causa e efeito. Pode ser negativo, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui, é o equivalente a serem inversamente proporcionais, ou podem ser positivos, serem diretamente proporcionais ou positivamente correlacionados, tá? Aí, uma coisa que eu falo para vocês e que vocês já devem ter feito lá na oitava, no primeiro ano, com a relação da função do primeiro grau, é, se eu souber quanto vale B0 e quanto vale B1, eu posso criar pares ordenados entre x e y. É o equivalente a eu falar para vocês que, se eu conheço o intercepto e conheço a inclinação, eu posso predizer qualquer valor de y, ou seja, qualquer valor para a diversidade de morcegos, desde que eu conheça o quanto de vegetação eu tenho no local. Tranquilo. Vou falar para vocês, no nosso exemplo de morcegos e vegetação, que o intercepto vale 2 e o coeficiente vale 4. E eu vou mostrar para vocês, por exemplo,
uma porcentagem de vegetação de 2,5% num buffer qualquer. Tendo esse valor, tendo esses outros valores, eu posso resolver isso daqui de um jeito muito simples, né? 4 vezes 2,5, 10, 10 mais 2, 12, e predizer que toda vez que eu tenho 2,5 de vegetação num buffer, eu vou ter 12 espécies de morcegos. Porém, quando vocês olharem o seu modelo de regressão, vai acontecer isso daqui, ó. 2,5 de vegetação está aqui, e o que você tem é que o meu modelo preveu 12, mas na verdade eu tenho, sei lá, 9. Né? Então a estatística e a matemática estão erradas. Não. Essa diferença, ela é prevista pela estatística e, na verdade, é o que diferencia regressão linear simples de equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é isso daqui, ó. Regressão linear simples é isso daqui com um valor de erro associado. E é exatamente esse erro aqui que vai nos possibilitar saber se esse modelo ele é ou não significativo, né? O F de Fischer vai ser usado aqui quando a gente relacionar o que foi explicado com o que não foi explicado, ou seja, com o erro. Lembrando que o erro nada mais é do que a diferença entre o que foi observado e o que foi observado, que está aqui, e o que foi estimado. Bom, como é que eu vou estimar o tal desses parâmetros aí, né? Como é que eu vou fazer para calcular esses valores de B1, de B0, essas coisas todas, né? Bom, você vai fazer isso daí baseado nos métodos dos mínimos quadrados daquele senhorzinho simpático chamado Francis Galton. Tá? O Francis Galton, ele desenvolve um teorema que é conhecido como método do mínimo erro, né? O método dos mínimos quadrados, o método que minimiza o erro, minimiza o resíduo. Né? Tanto é que esse método ele é conhecido como método dos mínimos quadrados, que é o tal do OLS, Ordinate Least Squares. A ideia dele nada mais é do que pegar o valor observado menos o valor predito, elevado ao quadrado, por isso que é mínimos quadrados, tá? E tentar fazer com que esse valor seja o mais próximo de zero. Beleza? Ser o mais próximo de zero faz com que você consiga colocar uma regressão linear ali no meio. Se você fizesse isso igual a zero, você teria inúmeras, ou seja, infinitas soluções, tá? E não resolveria nada para você. Por isso que é o mínimo quadrado, e não o quadrado igual a zero, tá? Tem uma demonstração matemática muito bonita por trás disso daí, mas não dá tempo de a gente fazer aqui, tá? Mas a ideia, então, que vocês têm que ter é que o valor que foi predito, ou seja, o que cai em cima do modelo, e o valor observado pelo seu pontinho lá, ele tem que ser o mais parecido possível, tá? Ele não pode ser muito diferente. Por quê? Quando eu faço isso daí, eu consigo achar, então, qual que é o modelo que melhor descreve aí o meu conjunto de dados, que nesse caso aqui é um modelinho em vermelho. Sabendo agora quanto vale o parâmetro beta 1, né, a forma de você calcular esse coeficiente dos mínimos quadrados discretizado é isso daqui, tá? Ele faz o teorema, ele usa uma série de análises por trás lá de derivadas, e no final ele sintetiza nisso daqui, ó. Então o coeficiente de regressão é igual a somatória de x vezes y menos somatória de x vezes somatória de y sobre n dividido por esse cara aqui, tá? Não é tão difícil, não. É mais assustador vocês olharem do que calcular, mas é bem simples. Se vocês souberem quanto vale o parâmetro beta 1, ou seja, quanto vale a inclinação da reta,
vocês podem calcular agora facilmente o beta zero, utilizando isso daqui, ó. Média dos valores de y menos o valor que você calculou de beta 1 multiplicado pela média do seu x, tá? Lembrando que x é a variável dependente e y é a variável, desculpa, x é a variável independente e y é a minha variável dependente, tá? E aí, como é que eu vou testar essa tal, se essa regressão ela é ou não significativa? Até então, eu tenho N tabelas de distribuição que eu posso comparar o valor observado com o valor... né? Eu posso pegar o valor observado, na verdade, do t, por exemplo, jogar numa distribuição t e ver se ele cai ou não naqueles valores de 0,05, né? Agora, eu vou fazer essa mesma coisa, só que o que a gente chama da distribuição F. Como assim? Eu vou pegar a variação total explicada pela minha regressão e vou dividir pela variância que não foi explicada, ou seja, pelos resíduos. Isso vai me dar um valor de F de 105,57 e vai estar associado a ele um valor de P, né? Isso daqui, a maioria dos testes já faz isso tudo para vocês, tá? Eu só estou explicando como se chega nesse F e como se acha esse valor aqui que é numa distribuição. Tá? Na verdade, quando você chega no valor de F, né, se você não tivesse no computador com todos os dados carregados, você teria que ir no livro, achar uma tabela cujos graus de liberdade são 1 e 12, ver aonde esse valor está caindo para saber se é ou não significativo. No nosso caso aqui dos programas, eles já te dão o valor de P. Nesse caso, o P, inclusive, ele foi significativo. Tá? Mas o que é essa tal dessa variação explicada e esse resíduo? A variação explicada nada mais é do que esse valor total que eu tenho aqui e o resíduo nada mais é do que isso daqui, ó, essa variância que eu tenho aqui. Então eu pego tudo que foi explicado e divido por isso daqui. Quanto maior for essa diferença, mais provável de ser significativa. Quanto menor essa diferença, ou seja, se o resíduo é igual ao explicado, quer dizer que é o acaso. Não significativo seria aí o seu resultado, tá? Que é o que a gente tem aqui, ó. O quadrado médio da regressão 1055, do resíduo 9,99 e um F bem alto, 105,57. Lembrando que estatística são... Se você imaginar que a estatística é um canivete suíço, ele seria um canivete suíço gigantesco, né? Muitas ferramentas aí dentro. E eu mostrei, assim, quase nada, né? 3 ideias básicas. Lembrando que tanto o teste T, quanto a ANOVA, quanto a regressão, tem inúmeras outras derivações dentro desse conceito básico que eu mostrei para vocês, claro, né? E, obviamente, vocês não vão saber todos eles. Mas vocês sempre podem mandar e-mail, perguntar coisas, e a gente sempre pode estar usando internet, livros e outras coisas para tentar chegar em algum resultado, né? E, lembrando também, o que acontece é que sempre existem novos testes sendo criados, novas soluções analíticas sendo criadas, e, obviamente, a gente pode tá sempre aprendendo coisas novas, tá? Nunca caiam, não sempre usar o mais do mesmo, sempre tentem ler coisas diferentes, tá? O que eu tinha para falar era isso para vocês, tá? Fica aí o meu contato para quem precisar falar, quem quiser comentar alguma coisa. Lembrando, né, fique em casa se for possível e não matem os morcegos, eles não transmitem Covid para nós, tá? Esses são bichinhos bonitinhos aí. E era isso. Muito obrigada, Thiago. Foi excelente a sua fala.
a ideia da palestra de hoje, Thiago, era exatamente essa. Você abordar de uma maneira que para você, né, você consegue abordar de uma maneira simples, como você falou, técnicas e métodos que a gente usa corriqueiramente no nosso dia a dia, né? Então, você falou do exemplo do teste T, falou da regressão, e é muito bom te ouvir, porque tem coisas que a gente já estudou há muito tempo, como você falou, e a gente não consegue associar. Fica dificultando, né, os modelos ou os testes, e na verdade vem de uma base que nós tivemos há muito tempo, né? Então foi muito bom. Eu vou passar a palavra para, não sei se tem alguma pergunta, quem quiser fazer pergunta para o professor Thiago, pessoal, pode habilitar o microfone. Pode habilitar o microfone. Dani, me dá um minutinho só. Tá, eu vou te dar um minutinho. Um minutinho que eu já volto. Pode. Tá bom. Aí quem quiser, depois que o professor voltar, quiser colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá, pessoal? Mas eu acho que o professor Thiago, ele deu uma ideia boa para todos nós aqui da sala, né? E uma sugestão que eu faço para quem ainda não fez é fazer 2 disciplinas. Uma disciplina é a do professor Paulo Demarco, que ele dá aulas básicas de estatística, então ele fala de estatística univariada e avança um pouquinho mais para análises multivariadas, que o Thiago até comentou naquele quadro dele, né, sobre quando você tem variáveis ou quantitativas ou qualitativas ou variáveis categóricas e quantitativas associadas, que você pode usar diferentes métodos baseado no dado que você tem, né? E além dessa disciplina do professor Paulo, que é uma disciplina excelente de estatística, tem a disciplina do professor Luiz Maurício Bini, que ele ministra na ecologia, que é uma disciplina de meta-análise, que ele aborda a revisão sistemática e também a meta-análise para fazer estudos bibliográficos. Então, são 2 disciplinas que eu fortemente recomendo para quem ainda não fez, porque elas dão uma base muito interessante, e você consegue, baseado no que os professores vão mostrar, avançar nas suas análises estatísticas, tá? Então, isso é bem bacana. O professor voltou. Aí eu passo a palavra para quem quiser perguntar. Thiago, depois que o pessoal perguntar, eu tenho uma pergunta para fazer para você, tá? Beleza. Alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar, gente? Quer falar alguma coisa? O pessoal fica tímido. Pois é, pode perguntar, gente. Fausto, eu acho que o Fausto tinha habilitado o microfone dele, a câmera, não sei se ele queria falar alguma coisa. Não, gente? Tiago, eu acho que o pessoal fica tímido com estatística, é impressionante. Tiago, assim, só para você poder falar mais um pouquinho para a gente, assim, dá uma dica para todos nós, né, para o pessoal aqui da pós-graduação que está pensando nos artigos, nas teses, nas dissertações, a importância do delineamento experimental, que você falou realmente dos métodos, e o que você dá de dicas para a pessoa pensar no delineamento e, a partir do delineamento, pensar nos testes? Como é que a gente pode fazer esse exercício? Tá, a dica é perca o máximo de tempo possível e que seja necessário nesse delineamento. Por quê? Qualquer erro que a gente tenha nas análises, na escrita, a gente consegue consertar. Mas se vocês tiverem algum erro que foi feito durante a coleta de dados, é game over para o trabalho. Então, assim, aconteceu uma coisa quando eu estava aí na UFG ainda, que foi assim, uma pessoa veio me procurar com um banco de dados que ela já tinha coletado. E aí ela queria comparar 3 tipos de ambientes com relação a um grupo que ela coletou lá. Só que em cada ambiente ela tinha coletado de forma diferente, tinha coletado usando métodos diferentes e períodos diferentes do ano, do dia, assim. Então, assim, no final, mesmo que a gente coloque o modelo matemático mais complexo que vocês possam imaginar, você nunca vai saber se a diferença entre os ambientes é o método, ou a diferença foi o período de amostragem, alguma coisa assim. Então, primeira coisa, tenham claro na mente de vocês assim, qual que é a pergunta do meu trabalho. Né? Hipótese, vocês podem ter ou não no trabalho de vocês. Mas pergunta, todo trabalho vai ter.
Então, beleza. A minha pergunta é, quais são os morcegos que existem na caverna da Planaltina, que é uma caverna que tem aqui próximo da UFPA? Bom, para saber isso, eu preciso coletar morcego. Bom, qual vai ser a minha unidade amostral? No meu caso, para morcegos, unidade amostral é noite de coleta. Então, se em uma noite eu peguei 1000 indivíduos, não tem problema. Minha unidade amostral não é indivíduo de morcego. Minha unidade amostral é noite. Por quê? Eu quero saber a composição de morcegos de um local. Quanto mais dias ou mais noites eu ficar naquele local, melhor é para eu ter uma melhor amostragem. Então, a minha dica é assim, tenham bem claro a pergunta que vocês querem responder, tenham bem claro qual é a sua unidade amostral, que é o equivalente a falar qual que é a sua réplica, né? Eu acho que essas duas coisas elas são bem faladas aí na UFG em geral, pelo Paulo, pelo Zé, pelo Bini e N outros professores que acabam dizendo isso. E aí, um passo adiante é quais variáveis eu vou coletar nesses locais para tentar relacionar, né? Um exemplo que eu sempre falo para o pessoal também é assim, a gente trabalha com... O meu grupo, na verdade, eu e a Karina, a gente trabalha muito com ecologia de sistemas aquáticos também. Então, a nossa réplica em si é o igarapé, né? Ou, no caso, se eu estiver no Goiás, aí é riacho, né? Aqui na Amazônia vira igarapé, mas aí é riacho. Só que a gente chega no local e a gente faz, por exemplo, pega o igarapé, quebra ele em 10 seções diferentes, e em cada igarapé a gente coleta 10 seções. Só que a minha réplica não são as seções do igarapé. A minha réplica são os igarapés. Porque no final, eu quero relacionar o padrão de uso do solo dos igarapés com a fauna que está lá dentro, né? Então, não tenham pressa para delinear a sua pergunta, para saber qual é a sua unidade amostral e para saber qual é a resposta, qual que são as variáveis que vocês vão coletar. Mesmo que vocês não saibam qual é a análise, se vocês coletaram isso de forma correta, o resto é muito fácil de se resolver, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente está sem grana para ir para campo, ninguém tem dinheiro à torta e à direita para jogar fora, e também ninguém tem tempo, né? Às vezes você perde um tempão, coleta um monte de dados, faz um monte de coisa, e aí no final, assim, faltou eu coletar oxigênio dissolvido da água. Eu não posso voltar em 30 pontos para coletar. E outra, será que se eu coletar agora, está representando a fauna que eu coletei anteriormente? Então, às vezes você mata o trabalho por isso, né? Então, tenham tranquilidade em definir pergunta, em definir qual é a unidade amostral ou unidade experimental do trabalho de vocês e quais são as variáveis que vocês vão coletar, tá? Para não coletar muito e para não coletar menos, né? Sempre ter essas três coisas bem balanceadas. Acho que é isso. Ótimo, Thiago, você colocou tudo mesmo, ainda mais como você falou no final, que a gente está com uma escassez de verba agora, então o delineamento, né, você usou a palavra assim, que você foi bonzinho de perder o tempo, e na verdade a gente precisa debruçar mesmo naquele delineamento para evitar depois qualquer transtorno, né? Exatamente. Você perdeu o tempo de coleta e não conseguir fazer nada com aquele dado, né? Acácio, eu acho que o seu microfone está ligado. Você quer perguntar alguma coisa, Acácio? Não, acho que ele ligou sem querer. Thiago, outra coisa que eu queria depois te convidar, se for possível, era para você falar para a gente, numa outra oportunidade, sobre delineamento experimental, né? Então, explicar esse passo a passo, falar sobre hipóteses, predições, essas variáveis, as perguntas, as respostas, e aí fica o convite para a gente marcar um outro momento para você falar para a turma, tá? Posso sim, com certeza. Não, vai ser ótimo. A Fernanda Vieira vai perguntar para você. Fernanda, fica à vontade de habilitar seu áudio. Tá, boa tarde. Eu queria perguntar se tem algum software que você recomenda para principiante, assim, porque o R é um pouquinho complicado, né? Como você colocou, assim,
A gente fica até meio com medo. Nada, o R é tranquilo de mexer. Na verdade, Fernanda, é assim, eu sei mexer em 2 softwares só. Um deles é o R e o outro é o Estatística, né? O Estatística porque o Paulo dá aula no Estatística e ele ensinou a mexer no Estatística e foi o que eu aprendi, né? Mas, assim, o Estatística tem um problema que ele é pago, tem que craquear e depois para ficar, digamos assim, citando ele, você tem que citar alguém que já comprou aquele programa e ele também tem suas limitações, né? Minha sugestão é aprenda a usar o R. Né? No começo vai ser um pouquinho frustrante, vai dar muito erro e tal, mas depois que você pega o jeito, é facinho de mexer. Tá bom, obrigada. Nada. Fernanda, é isso que o Thiago falou, assim, ele falou dele de facinho, ele tem habilidades, né? Você deve ter percebido ao longo da fala dele. Mas eu vou falar da experiência do pessoal do laboratório. Eu tenho estudantes que não tinham tanto de habilidade e conhecimento que o Thiago tem, e eles fizeram, né? Começaram básico no R, e hoje eles conseguem fazer análises na área de genética de populações, que é uma área que eu atuo, que não são análises tão, assim, básicas, e eles avançaram até nesse nível. Então, realmente, é o que o Thiago comentou. Você mexendo no R, se familiarizando com o pacote, fica mais tranquilo com o passar do tempo. Aí depois a gente até pode também convidar o Thiago, né, de novo, para ele começar a dar um curso básico para a gente. Tem outros estudantes também lá do CIAMB, e também de outros programas, né, Thiago, da ecologia, que podem nos auxiliar no uso do R, tá, Fernanda? Eu acho que vai ser legal a gente pensar num curso dentro do CIAMB para isso. Aí eu convido o Thiago para dar umas aulas e outros professores, tá? Vai ser legal. A gente pode pensar em fazer um curso de introdução ao R, pelo menos para mostrar essa parte de como carregar dados, como fazer uma análise mais simples, e aí se pegar esse iniciozinho, depois é tranquilo de fazer. Ué, Thiago, seria ótimo se a gente poderia propor uma disciplina assim associada sua da UFPA com a gente do CIAMB, e aí já ofertar agora a partir de setembro, se você puder, né? A gente faz online, eu acho que vai ser legal. Todo mundo aqui no chat agora está pronunciando. O pessoal quer fazer a disciplina, mas aí vocês vão ter que perguntar para o professor, né, Thiago? Não vai. Aí depois você pode sugerir alguns nomes, Thiago, para nós pensarmos na disciplina. Eu quero fazer a disciplina também. Além de você, outros professores daí da UFPA e alguns aqui da UFG, a gente monta a disciplina. Tá? Vamos sim, com certeza. Muito bom. Mais perguntas, pessoal? Não? Bom, Thiago, eu acho que era isso, então. Nós te agradecemos muito, sua aula foi extraordinária. Viu que eu não falo à toa, você realmente é um cara da estatística, sempre salva nós aqui do Laboratório de Mutagênese, foi muito boa, porque a sua linguagem é uma linguagem fácil, você é muito didático, e nós pretendemos, então, agora avançar no nosso curso de R, tá, Thiago? Não, vamos aí, sim, com certeza. Em setembro a gente pensa, faz um cronograma, e colocamos aqui para o CIAMB e aí para o UFPA, tá? Beleza, então. Tá bom? Obrigada, professor. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e de todas. Em breve nós teremos mais palestras.